Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Será que a nossa oração realmente tem o poder de mudar os fatos? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Espero que os senhores estejam muito bem. Bom, respondendo então de forma bastante objetiva a pergunta que eu fiz no início do vídeo, não. A nossa oração não tem o condão de mudar os fatos e aquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. O Kierkegaard tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: a oração não visa influenciar Deus, mas sim o coração daquele que ora, ou a natureza daquele que ora. Essa é exatamente a função da oração, fazer com que nós nos preparemos para aceitar a vontade de Deus e para que nós também alinhemos a nossa vontade àquilo que é a vontade de Deus. Poxa, Duarte, mas isso é tão diferente daquilo que eu ouvi lá na minha igreja, na minha comunidade, na minha paróquia, enfim, né, no ramo do cristianismo aí que você seguir. Sim, porque nós muitas vezes aprendemos doutrinas erradas, eu já falei isso aqui nesse canal outras vezes. E essa, sem dúvida, é mais uma delas, embora uma doutrina bastante popular, a de que quanto mais eu orar, né, se eu insistir, se eu tiver fé, o meu pedido será ouvido. Olha, não é assim que funciona. Esse texto que nós lemos no início do vídeo é, sem dúvida alguma, um dos mais dramáticos do Evangelho. Pouco antes, então, de passar pelo martírio, né, pela dor, o sofrimento, a crucificação, Cristo encontra-se no Getsêmani e faz essa oração: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Então aqui ele manifesta a angústia, a agonia dele diante daquilo pelo que ele teria que passar. Só que a oração dele não para aqui. Ele continua e diz o seguinte: mas que contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso porque Cristo sabia que a vontade de Deus é inexorável. Ela vai se concretizar na nossa vida, queiramos ou não. Por mais que o nosso orgulho, a nossa jactância muitas vezes se insurja contra isso, porque nós gostamos de acreditar que nós estamos no controle de tudo, inclusive da manipulação fática por meio das nossas orações. E esse é o nosso erro. Nós muitas vezes não estamos dispostos a aceitar a vontade de Deus. Nós queremos aceitar a nossa vontade e queremos que a nossa vontade seja concretizada nas nossas orações, né? Por meio das nossas orações. Esse é um erro. Tiago diz o seguinte: olha, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. E o que é pedir mal? É exatamente pedir para os próprios deleites. Ele diz isso. É pedir, sabe, de forma egoística. Então esse tipo de oração, meu amigo, definitivamente não muda absolutamente nada. Davi, certa vez, ficou mais de uma semana orando por um filho seu, então, que estava adoecido. Ele orou e jejuou durante muito tempo por aquele filho dele, de modo que quando veio a notícia de que o filho dele tinha morrido, os servos dele tiveram até medo de comunicar isso para ele, porque ele estava orando, estava jejuando, estava buscando, até que alguém comunica para ele, achando que ele iria ali ter um surto. E Davi simplesmente se levanta, né? Se lava e vai e segue a vida, porque ele sabia que a vontade de Deus é inexorável, ela vai se cumprir nas nossas vidas, queiramos nós ou não. Foi exatamente isso que Paulo também, por exemplo, teve que descobrir quando ele estava a caminho de Damasco para perseguir cristãos lá, e ele ouve de Cristo: Paulo, até quando você vai recalcitrar contra os aguilhões? Ou seja, até quando você vai lutar contra aquilo que eu estabeleci para a sua vida? Então, quanto mais cedo nós entendermos isso, melhor. E o objetivo da oração é exatamente esse. Quanto mais nós orarmos e realmente buscarmos o desenvolvimento da nossa espiritualidade, nos aproximarmos do eterno, mais as nossas orações então se alinharão à vontade dele e serão um reflexo daquilo então que realmente vai acontecer. E isso é uma oração que é atendida. Nós não podemos nos esquecer que o mesmo Cristo que diz: olha, pedi, pedi, dá-se-vos-á, disse certa vez o seguinte: se as minhas palavras estiverem em vocês e vocês estiverem em mim, aí sim, aquilo que vocês pedirem vos será concedido. Então, é fundamental que haja esse alinhamento. E o grande problema é que nós hoje vivemos em um país que sabe que praticamente dissocia essas duas coisas. As pessoas se dirigem aos templos e fazem campanhas e orações, sabe, muitas vezes buscando coisas que estão completamente desalinhadas àquilo que é o propósito e a vontade de Deus para a vida delas, e muitas vezes elas acabam se frustrando por conta desse tipo
de comportamento. Não adianta, meu, que você pode orar, jejuar, buscar o quanto for. Se a sua oração não estiver alinhada àquilo que é a vontade de Deus, você pode ter certeza que ela não vai ser atendida. Agora, isso não vai impedir que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Ora, Cristo ali, ele teve a humildade de reconhecer que, a despeito de manifestar a sua vontade, ele tinha plena consciência que a vontade do Pai haveria de se cumprir em sua vida. Então, meu amigo, aprenda isso. Quanto mais cedo nós entendemos, é uma das perguntas que mais me fazem aqui nesse canal, mas Duarte, então para que eu tenho que orar? Por que eu tenho que fazer isso e aquilo, se tudo já está determinado, né, de acordo com a vontade de Deus? É exatamente para isso, para que as nossas vidas, os nossos espíritos se alinhem àquilo que é a vontade do Eterno. Porque quanto maior for essa sintonia, meu amigo, melhor para as nossas vidas. Portanto, ore, mas ore sempre disposto a aceitar a vontade de Deus para a sua vida, seja ela qual for. Seja te livrar de uma fornalha, como ele acabou livrando Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja te conduzindo muitas vezes para uma cruz para a qual você não gostaria de ir.